A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 30 de março de 2024, tem como título: O Espírito Santo na estratégia missionária. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão de Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Queridos, a estratégia missionária é de suma importância no contexto de um mundo multicultural. Não se trata apenas de enviar missionários, mas também de discernir quem enviar, quando enviar e como enviar. Um exemplo ilustrativo disso é encontrado na narrativa de Paulo e Barnabé em sua obra missionária, quando tentavam pregar na Ásia e Bitínia, mas foram aí, como o texto que lemos, impedidos pelo Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo quem direcionou quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância específica. Isso nos leva a refletir sobre como as agências missionárias e as igrejas devem abordar as suas estratégias missionárias. Não é suficiente simplesmente ter o desejo de fazer missões. É crucial buscar a orientação do Espírito Santo sobre como isso deve ser feito. E isso envolve oração, discernimento espiritual e sensibilidade à liderança do Espírito Santo. Muitas vezes, as organizações missionárias e as igrejas podem adotar estratégias que parecem lógicas ou eficazes do ponto de vista humano. No entanto, essas abordagens podem estar em desacordo com a vontade de Deus para aquela situação específica. Portanto, é fundamental que aqueles envolvidos na obra missionária estejam constantemente buscando a orientação do Espírito Santo, permitindo que ele os guie e os direcione em cada etapa do processo. Ao confiar na liderança do Espírito Santo, portanto, as agências missionárias e as igrejas podem ter a certeza de que estão seguindo o plano de Deus para alcançar as nações com o Evangelho de Jesus Cristo de maneira eficaz e impactante. Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.